Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. Quero agradecer a sua companhia. Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que online. Toda quarta-feira, nesse mesmo horário, nós temos esse encontro marcado. E que a palavra de Deus possa alcançar o seu coração mais uma vez. Nós temos a alegria e a bênção de estudarmos juntos a palavra do Senhor. E que essa noite o Espírito Santo de Deus fale mais uma vez ao seu coração. Nós estamos alegres por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Deus tem sido generoso para com a nossa vida. E eu tenho certeza que aí onde você está, você também vai servir a Deus com toda alegria. Você vai adorar ao Senhor, ao Deus Criador, o Senhor da nossa esperança. Eu quero nesse momento convidar você para estar conosco no próximo dia 20 e 21 de novembro, na Conferência da Família. Está se aproximando a nossa conferência, que vai acontecer no dia 20 às 19h30 e no dia 21 em dois horários, às 17 e às 19 horas. Estarão conosco o pastor Marcelo Galberto, diretor da NPC Brasil. Ele trará uma palavra de Deus ao nosso coração. E quem vai estar ministrando o louvor, a adoração a Deus, será o cantor Vitor Quevedo. Então nós convidamos toda a igreja para participar conosco. Você que está nos assistindo, venha participar da Conferência da Família, que vai acontecer nos dias 20 e 21 de novembro. O mês de novembro se aproxima e nós teremos esse evento, esse encontro especial aqui na Sexta Igreja. Antes de nós lermos o texto bíblico e continuarmos a série A Segurança do Cristão, eu quero te convidar a assistir agora um vídeo, um clipe preparado pelo Projeto Romanos. Projeto Romanos é um grupo musical aqui da nossa cidade, que reúne alguns jovens aqui da Sexta Igreja e também de outras igrejas presbiterianas da cidade, e eles têm como propósito adorar a Deus e levar uma boa música. E eles têm um canal no YouTube. Eu quero convidar você para seguir esse canal do Projeto Romanos, para que você receba sempre as notificações, os clipes que esse projeto tem preparado com muito carinho. Então vamos ouvir agora mais uma canção do Projeto Romanos, e em seguida eu volto com a continuação aí do nosso estudo bíblico. Então não saia daí, fique conosco e vamos exaltar a Jesus agora com essa música preparada pelo Projeto Romanos. Adoremos ao Senhor. Só ver você
Nós vamos continuar a série A Segurança do Cristão e eu convido você a ler comigo na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Na semana passada nós concluímos o estudo do capítulo 2 e hoje nós vamos começar estudando o capítulo 3, os 3 primeiros versículos desse capítulo. Então nós vamos passar aí algumas semanas estudando esse capítulo aqui da primeira carta do apóstolo João, uma carta que traz muitas lições preciosas para o nosso coração e eu espero que a palavra de Deus continue alcançando a sua vida. Primeira carta de João, capítulo 3, versos de 1 a 3, o texto vai aparecer aí no seu vídeo e você poderá ler juntamente comigo. Então vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica o que tem esta esperança, assim como ele é puro. Nós vimos nos nossos estudos anteriores que no capítulo 2 dessa carta, o apóstolo João ele faz uso de alguns critérios para identificar os falsos e os verdadeiros crentes. E nós já vimos várias vezes nos nossos estudos que o apóstolo João aqui, para fazer esse teste ou apresentar esses critérios, ele faz uso de 3 testes ou de 3 critérios. O teste de uma vida santa, que é o teste moral, o teste do amor ao irmão, que é o teste social, e o teste da verdade sobre a pessoa de Cristo, que é o teste doutrinário. Então, no capítulo 2, o apóstolo João ele tratou essa temática. E ele desenvolveu todo o capítulo 2 baseados nesses critérios aqui que nós vimos. O critério de uma vida santa, o critério do amor ao irmão e o critério doutrinário, o critério a respeito da pessoa de Cristo. E aqui no capítulo 3 não vai ser diferente. O apóstolo João vai continuar tratando esses critérios. Então todo o conteúdo que o apóstolo João vai apresentar aqui no capítulo 3 estão baseados nesses critérios. E nós precisamos pensar muito bem, porque esses critérios realmente nos dá um norte, uma direção, para que possamos identificar quem são os verdadeiros crentes, dos falsos crentes, dos verdadeiros discípulos, dos falsos discípulos. É certo que essa é uma grande realidade nos nossos dias. E um grande desafio também, como identificar os verdadeiros discípulos de Jesus. E para a gente identificar os verdadeiros discípulos de Jesus, é importante nós pensarmos sobre o teste moral. E aqui no capítulo 3, João vai tratar a respeito do teste moral, do versículo 1 até o versículo 10. Em segundo lugar, a partir do versículo 11 do capítulo 3, João vai falar sobre o teste social. E ele vai falar sobre esse teste até o versículo 18. E por último, a partir do versículo 19 até o 24, João vai falar sobre o teste doutrinário. Mas pensando nesse teste social, que nós já vimos lá no capítulo 2, e João agora vai repetir no capítulo 3, mas agora com uma nova abordagem, novos temas, porque lá no capítulo 1 e capítulo 2, João falou sobre a necessidade de nós entendermos que Deus é luz. E João chama a responsabilidade de nós andarmos em santidade, no compromisso com a palavra de Deus. Mas é importante a gente pensar o seguinte: por que devemos viver em santidade? Por que cabe a nós, discípulos de Jesus, viver em santidade? Nós vamos entender que é pela contemplação do amor de Deus que nós somos desafiados a viver em santidade. Na medida que nós compreendemos o amor de Deus, na medida que nós recebemos e aceitamos o amor de Deus na nossa vida,
Nós vamos então sendo desafiados a viver em santidade, em compromisso com a palavra de Deus, guardando os mandamentos e obedecendo ao Senhor em todos eles. Então é muito importante o discípulo de Jesus entender que ele precisa viver em santidade de vida. Quem não vive em santidade de vida não pode ser discípulo de Jesus. Essa é uma grande responsabilidade, uma tarefa, um dever para aqueles que amam a Deus e a Jesus Cristo. Viver em santidade. É claro que o processo da santificação é um processo divino na nossa vida. Deus, ele nos capacita, Deus nos dá a graça, a bênção de vivermos em santidade, em cumprir e guardar os mandamentos, porque sozinhos nós não daríamos conta. Então a graça de Deus sobre nós, a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos possibilita a vivermos em santidade. E é por isso que no versículo 1 do capítulo 3, dessa primeira carta de João, nos diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. João está nos ensinando aqui, meus irmãos, que a morte de Cristo nos deu o privilégio, a bênção de nos tornarmos filhos de Deus. A vitória de Jesus sobre a cruz, a vitória de Jesus sobre a morte, nos deu essa condição de sermos agora filhos de Deus. O único caminho para ser filho de alguém, para ter pais, nós sabemos que é pelo nascimento ou adoção. Não existe outro caminho para que alguém seja filho. Ou você é filho por nascimento, ou você é filho por adoção. E a palavra de Deus nos diz que Deus nos adotou em Cristo Jesus. Nós somos filhos adotivos de Deus. E isso nos traz, então, a responsabilidade, o dever de viver o compromisso da palavra de Deus. 1 João, capítulo 4, capítulo a seguir, no versículo 9, nos diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Deus manifestou o seu amor através do seu Filho Jesus. E o texto bíblico diz que ele é o Filho unigênito, o Filho único de Deus. E nós só podemos viver na presença de Deus por meio de Jesus. É por isso que o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus irmãos, o grande amor que nós recebemos do Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, é o fato de Jesus ter morrido na cruz por nós, o fato de Jesus ter se entregado em nosso favor. No versículo 10 do capítulo 4 nos diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João aqui está ensinando que nós fomos salvos, nós fomos amados por Deus, não pelo fato de nós termos amado ao Senhor em primeiro lugar. Pelo contrário, nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. E é importante que esse amor de Deus, ele só foi revelado na nossa vida, nós só nos tornamos amados de Deus na medida em que Jesus Cristo, ele cumpre a sua missão, ele cumpre o seu papel como propiciação pelos nossos pecados. E a palavra propiciação aqui significa apaziguar, tornar possível uma relação de amizade. A palavra propiciação é uma palavra muito conhecida lá no Antigo Testamento, no contexto dos sacrifícios que o povo de Deus precisava realizar a Deus. O povo ia ao templo com a finalidade de oferecer sacrifícios ao Senhor. Levava então um animal sem defeito, sem mácula, e entregava ao Senhor aquele sacrifício como propiciação. O povo, então, ao oferecer o sacrifício a Deus lá no Antigo Testamento, eles tinham como objetivo tornar possível a relação deles com Deus.
A relação de amizade do povo com Deus, lá no Antigo Testamento, só era possível por meio da propiciação. Então, para que houvesse apaziguamento entre a relação do homem pecador com Deus, eram necessários sacrifícios. Mas agora que no Novo Testamento, com a nova aliança, Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele apaziguou esse relacionamento conflituoso do homem com Deus Criador. Porque a Bíblia diz que o pecado é rebelião contra Deus. Nós nos rebelamos contra o Deus Criador. E era necessário então que Jesus Cristo fosse a propiciação, que ele apaziguasse essa relação conflituosa do homem com o Deus Criador. Então, quando nós olhamos para o passado, nós vemos a bênção da filiação. Nós somos filhos de Deus. Deus nos adotou. Deus nos entregou uma herança, essa herança eterna. E sabemos que só quem é filho tem acesso à herança. E nós temos uma herança que não se corrompe com o tempo, uma herança eterna, uma herança chamada salvação. Essa herança que começou lá no Antigo Testamento, quando Deus fez uma aliança com Abraão e disse que a partir dele muitos descendentes viriam e que se tornaria um povo grande, um povo numeroso. E nós fazemos parte dessa herança, dessa promessa veterotestamentária. Com a vinda de Jesus Cristo, essa promessa, essa herança, agora é acessível a nós. Nós tomamos posse dessa herança e dessa promessa por meio de Jesus Cristo. Porque o fato de sermos pecadores era impossível nos apropriarmos desta promessa eterna que Deus havia estabelecido com o homem. Então essa oportunidade de sermos filhos de Deus, essa bênção divina, não foi por mérito, mas pela exclusiva graça de Deus. Nós somos conhecidos no céu, mas desconhecidos na terra. Somos amados por Deus, mas odiados pelo mundo. Essa é a realidade da vida do cristão. Ele é desconhecido na terra, mas ele é conhecido nos céus. Aqui nesse mundo, nós podemos até ouvir de que nós não temos valor, mas no céu nós temos um valor maravilhoso, um valor eterno, um valor grandioso. Nós somos amados por Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Você que está me ouvindo é um amado de Jesus, você é uma amada de Jesus. Os olhos de Jesus estão sobre a sua vida. Nós somos odiados aqui nesse mundo. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus seriam odiados, mas ao mesmo tempo seriam amados por Deus. E João continua: por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. O fato do mundo não conhecer a Jesus significa que o mundo também não nos conhece. Porque o mundo só pode conhecer os discípulos de Jesus na medida que conhece o próprio Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Nós vivemos para a glória de Jesus. Então, para que as pessoas nos reconheçam, para que as pessoas vejam em nós algo diferente, elas precisam olhar para Jesus. Porque nós somos a imagem de Cristo. Nós estamos vivendo aqui nesse mundo para sermos sal da terra e luz do mundo, porque Jesus foi luz do mundo e sal da terra. Porque Jesus nos deu a bênção, a oportunidade de vivermos assim e fazer o seu nome conhecido. Mas por que o mundo vê a igreja com estranheza? Por que o mundo vê a igreja com ódio? Por que o mundo muitas vezes se levanta contra os discípulos de Jesus? Porque o mundo não conhece a Deus e, consequentemente, também não conhece os que dele são nascidos. O mundo, para conhecer o Pai, o mundo, para conhecer o Deus Todo-Poderoso, consequentemente, ele vai conhecer os filhos de Deus, os discípulos de Jesus. Então, aqueles que são nascidos de Deus, muitas vezes não são conhecidos porque o mundo não conhece a Deus.
Então o mundo pode nos conhecer, o mundo pode conhecer os nascidos de Deus, os filhos de Deus, na medida que tem um conhecimento a respeito de Deus. E no versículo 2, João continua: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Essa é uma certeza que tranquiliza o nosso coração, o fato de sabermos que nós somos filhos de Deus. Nós não vamos nos tornar filhos de Deus, nós já somos filhos de Deus. É uma promessa presente e não futura. E João diz que mesmo a gente sendo filho de Deus, não se manifestou o que haveremos de ser. A glória plena dos filhos de Deus permanece velada e oculta aos olhos do mundo, que continua sem conhecê-los. Haverá um dia que nós vamos ser o que Deus planejou. Vamos ser o que Deus planejou em glória. Vamos ser o que Deus planejou em pureza, em santidade. Nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo semelhante ao que Jesus recebeu quando ressuscitou dentre os mortos. E com esse corpo glorificado que nós seremos semelhantes a Jesus. Esse é o projeto de Deus para nós. Que no futuro, na eternidade, nós sejamos de fato a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas no projeto de Deus há a possibilidade, a bênção de nós nos tornarmos agora a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós seremos semelhantes a Cristo. Seremos semelhantes em santidade, seremos semelhantes na ressurreição dos corpos, porque diz a palavra de Deus que quando Jesus voltar, todos serão ressuscitados, receberão um novo corpo, e é com esse corpo glorificado, é com esse corpo santo, sem defeito, sem mácula, é que nós vamos então adentrar a nova Jerusalém e vivermos para sempre com o Senhor. Então repare que a consequência dos acontecimentos futuros, conforme o versículo 2, Cristo vai aparecer quando Ele, Jesus Cristo, se manifestar. Nos nossos estudos anteriores, nós vimos sobre a segunda vinda de Jesus. Ele prometeu que virá. A vinda de Jesus está próxima. Mas, em segundo lugar, os filhos de Deus vão vê-lo como Ele é. Porque olha o que diz o final do versículo 2, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então haverá um dia que nós vamos olhar para Jesus e nós vamos vê-lo como Ele é. Nós vamos contemplar a beleza de Jesus. Nós vamos contemplar a grandeza de Jesus. Os nossos olhos espirituais se abrirão e nós vamos contemplar a plena, a grande e absoluta grandeza de Jesus Cristo. E os filhos de Deus serão transformados para serem semelhantes a Cristo. Porque olha o que diz aqui no versículo 2, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então, na segunda vinda de Cristo, nós seremos semelhantes a Ele e nós o veremos como Ele é. Esse é o ensino do apóstolo João aqui. E o versículo 3, ele diz, e a si mesmo se purifica, e todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. A esperança certa de que seremos semelhantes a Cristo desperta em nós o desejo de pureza. Na medida em que você tem essa esperança de que nós seremos como Jesus, nós não vamos viver a vida de qualquer jeito. Nós vamos viver a vida com compromisso com Deus, com a Sua palavra. Nós vamos ter temor. Nós vamos viver uma vida de santificação. Então, o fato de nós crermos de que seremos semelhantes a Jesus em glória, significa que a partir de hoje, que a partir dessa vida, a partir dessa realidade, nós vamos viver em santidade, em pureza, porque nós temos um grande alvo que é sermos semelhantes a Jesus Cristo. O fato de você querer ser semelhante a Jesus vai despertar no seu coração o desejo de viver a santidade, o compromisso com a verdade de Deus, esse compromisso fiel, esse compromisso firmado.
João não está se referindo à pureza cerimonial praticada pelos judeus. Nós sabemos que na religião judaica há muitas cerimônias de purificação, mas aqui João está falando de uma pureza moral. Uma pureza moral. E esse é o processo da santificação na nossa vida. Nos levar a um amadurecimento, a um patamar novo. O objetivo de Deus na nossa vida é nos levar a uma moral que exalta a Cristo, que glorifica a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vimos que nós somos amados por Deus e que nós somos filhos de Deus. Olha que bênção! Você é um amado de Deus, você é filho de Deus. E a promessa é que nós seremos como Ele é. Nós vamos ser como Cristo Jesus. E esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Que nós venhamos viver aqui nesse mundo essa santificação. Porque o nosso propósito, nosso objetivo é alcançar uma plena santificação quando Cristo Jesus se manifestar, porque aí nós seremos como Ele é, nós seremos plenamente puros, nós seremos plenamente santos. Mas para que nós cheguemos lá na frente, nós precisamos começar a viver agora esse desejo pela santificação. Ore a Deus para que Ele santifique a sua vida. Esse é um processo que Deus inicia em nós. Não é uma tarefa que nós fazemos sozinhos. A santificação é um processo gradual que Deus vai operando na nossa vida na medida que nós vamos nos relacionando com Ele, na medida que nós vamos tendo uma vida íntima com Ele. Uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de compromisso com a Sua palavra. Queridos, há bênçãos, há promessas para aqueles que são filhos de Deus. E que você possa receber todas essas promessas na sua vida. E que você se torne a cada dia semelhante a Jesus, para a glória dEle, para o louvor dEle. Nós vamos terminar o nosso estudo, estamos encerrando essa primeira parte aqui do capítulo 3. E se Deus permitir, na semana que vem, nós vamos continuar estudando o capítulo 3 da primeira carta do apóstolo João. Espero que você esteja conosco na semana que vem, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, aqui no canal do YouTube da Sexta Igreja. Vamos orar, encerrando esse momento e pedindo que a graça e a misericórdia de Deus continuem a nos fortalecer nesse processo da santificação. Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos ama. A Tua palavra nos diz que nós somos filhos do Senhor. E te agradecemos, ó Deus, porque nós somos adotados pelo Senhor. O Senhor nos comprou com Teu precioso sangue. O Senhor nos escolheu para sermos filhos amados do Senhor. E nós cremos, ó Deus, que essa bênção, essa oportunidade, não é para todas as criaturas, mas são apenas para aqueles que são eleitos, escolhidos pelo Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo fato de o Senhor nos escolher, por o Senhor ter decidido, ó Deus, naquela cruz, morrer em nosso favor. Obrigado, ó Deus, pela bênção e pela oportunidade de sermos chamados filhos do Senhor. Que nós possamos viver com coerência, que a nossa vida continue sendo para o Teu louvor e para a Tua glória, e que nós possamos viver, ó Deus, para fazer o Teu nome conhecido, e que em breve, ó Deus, no futuro próximo, quando o Senhor se manifestar, nós possamos ver a Tua grandeza, a Tua beleza e enxergar, ó Deus, o propósito do Senhor, que é nos fazer, ó Deus, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher para o Teu louvor. Abençoe os meus irmãos, dê a eles uma noite de sono, ó Deus, e um descanso reparador, que eles possam, ó Deus, se sentir amados e acolhidos pelo Senhor. Fique conosco, continue nos abençoando. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Se Deus permitir, na próxima semana, nós estaremos juntos mais uma vez com a série A Segurança do Cristão. Tenham todos uma excelente noite e até logo.